Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados da CBA, dessa vez referente ao quarto trimestre de 2024. Eu sou a Amabile Silva, gerente de Relações com Investidores da CBA, e hoje estão presentes conosco o Luciano Alves, CEO da companhia, e a Camila Bell, CFO e diretora de Relações com Investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas como ouvintes durante sua apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes aqui presentes poderão levantar a mão pelo botão na plataforma para fazer as suas perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão Q&A da plataforma. A apresentação deste evento está disponível no site de Relações com Investidores da CBA, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados globais e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, para dar sequência à nossa apresentação, eu convido o Luciano Alves. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amadeli. Bom dia, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês na nossa videoconferência de resultados aqui da CBA. Eu queria começar, quer dizer, mostrar como a gente segue avançando na implementação da nossa estratégia. E eu trago aqui alguns dos temas mais importantes desse último trimestre, né? Então, primeiro ponto aqui, a gente manteve a nossa posição de destaque no primeiro quartil da curva de custos global da indústria, né? Nós estamos entre os mais competitivos do mundo pela integração vertical na cadeia produtiva e também nós somos beneficiados pela apreciação do dólar frente ao real nesse trimestre. Globalmente, a gente já vem falando sobre isso nos últimos calls mesmo, mas globalmente, rupturas nas cadeias de produção, tanto da bauxita quanto da alumina, aconteceram, elas seguiram pressionando os produtores de alumínio que compram esses insumos, né, com custos mais altos, basicamente por uma alta no preço desses insumos, principalmente da alumina. No caso da alumina, foi uma alta histórica de preço que aconteceu nesse último trimestre. E a CBA não foi impactada por isso, o que evidencia ainda mais todo esse valor que a gente fala, que a gente tem na nossa integração vertical e da autossuficiência que a gente tem na produção de alumina. Além disso, no quarto tri, nós concluímos o projeto REAL, anunciamos isso lá em novembro. Nossa tecnologia é uma tecnologia própria da CBA, né, patenteada, que ela é capaz de separar o alumínio das embalagens flexíveis e cartonadas. Com isso, a gente consegue assegurar a circularidade do nosso alumínio nesses produtos, e a gente consegue reutilizar esse alumínio no nosso processo produtivo, né? Nossa planta tem capacidade para reciclar 1,3 bilhão de embalagens cartonadas ou mais ou menos 9.500 toneladas de polialumínio por ano, tá? Bom, nosso mix de vendas é outro ponto importante para a gente destacar. A gente já vem falando sobre isso também em alguns trimestres passados, mas a gente segue com esse mix concentrado em produtos de mais valor agregado, de maior valor agregado. O destaque nesse último tri foi o aumento no volume de venda de vergalhão. O vergalhão ele é utilizado na fabricação dos cabos do setor elétrico, tá? É o segmento de primários. A gente também seguiu com uma forte recuperação de resultados. Acho que a Camila vai falar bastante sobre isso no call de hoje, mas o nosso EBITDA ajustado foi de 486 milhões de reais nesse tri, com uma margem de EBITDA de 21%. O EBITDA ajustado foi mais de 4 vezes superior ao resultado do quarto tri de 2023, e essa forte recuperação do nosso resultado, ele é basicamente reflexo da estabilidade da operação, em primeiro lugar, nosso custo competitivo, como eu comentei um pouco mais antes, e também de melhores preços praticados. Aí o preço praticado tem a ver com a alta da LME no período, e câmbio, obviamente, a apreciação do dólar, mas também tem a ver com esse mix de venda mais rico que nós tivemos, né? Em relação à nossa dívida, também Camila vai comentar bastante sobre isso, mas nós liquidamos antecipadamente 571 milhões de reais e refinanciamos uma nota de crédito à exportação de 200 milhões de dólares nesse trimestre, tá? Então, basicamente, nós reduzimos a concentração dos vencimentos de 2027 a 2029, alongando o perfil da nossa dívida um pouco mais à frente. E, por fim, com parte da nossa estratégia de focar no core business do nosso negócio, a gente realizou a venda da participação de 3% na Alunorte no valor de 236 milhões de reais. Também já tínhamos anunciado isso. Era um ativo que nós somos autossuficientes em alumina com a nossa própria operação aqui do Sudeste, então era um ativo que já tinha sido colocado como disponível para venda no nosso balanço, né?
Próximo slide eu vou trazer um pouco dos destaques do trimestre nas frentes ESG, cada vez mais consolidam a CBA como uma posição de referência no mercado, né? Bom, em novembro nós participamos da COP29, acho que teve um diálogo muito interessante ali com líderes globais sobre sustentabilidade, e aí colocando o nosso diferencial do nosso alumínio de baixo carbono no mundo em relação a isso, né? Falando sobre a circularidade do alumínio, nós desenvolvemos um catálogo de coprodutos, um projeto que é pioneiro no setor de alumínio, com o objetivo de transformar a gestão de resíduos e incentivar a economia circular. Então, basicamente, o que a gente está buscando aqui são melhores formas de destinação desses produtos, mas, mais do que isso, gera impacto positivo para o meio ambiente e também traz resultados financeiros para a empresa, né? Esse case dos coprodutos, junto com o projeto de disposição de resíduos a seco que nós já tínhamos anunciado no ano passado, aquele projeto que vai permitir tornar nossa barragem de resíduos industriais aqui em alumínio mais seca e mais segura, eles foram publicados pelo Movimento Brasil pelo Meio Ambiente da Anshan Brasil. Em premiações e reconhecimento, o destaque do trimestre foi a evolução da CBA no questionário CSA, no Corporate Sustainability Assessment da S&P. Nós atingimos 72 pontos de 100 possíveis, nós ficamos entre os líderes do setor de alumínio, e com base nessa pontuação, a CBA passou a integrar pela primeira vez o S&P Global Sustainability Yearbook. É um anuário que reconhece as empresas com melhores práticas de sustentabilidade no mundo. Além disso, nós fomos vencedores do Prêmio Proteção Brasil 2024. É importante destacar que a taxa de frequência de acidentes ao final de dezembro foi de 1,6, o melhor resultado dos últimos 8 anos da CBA e o segundo melhor resultado da nossa história, tá? Então, no próximo slide eu vou dar um pouco mais uma visão geral do mercado para vocês. Nesse quarto TRI, o mercado global de alumínio encerrou deficitário em 164 mil toneladas, o que fez com que o ano de 2024 também invertesse expectativas anteriores e encerrasse também deficitário em 35 mil toneladas. Dá para dizer que é um mercado balanceado, né? A demanda na China atingiu o maior patamar da história, impulsionada pelos estímulos internos e recuperação no consumo, mesmo com os desafios do setor imobiliário que ainda persistem por lá. A demanda ligada aos setores de transição energética, ela continua muito forte e compensa parte dessa desaceleração que a gente tem na construção civil. O governo chinês segue implementando pacotes de estímulo, o que pode sustentar uma demanda saudável nos próximos meses em relação a isso. No resto do mundo, a demanda desacelerou em relação ao terceiro TRI e refletindo um pouco das incertezas econômicas e a menor atividade sazonal na indústria dos Estados Unidos e Europa naquele período, no período do início do inverno. No lado da oferta, a gente teve uma queda de 25 mil toneladas na produção global no quarto TRI, comparado com o terceiro TRI, principalmente pelas reduções de capacidade atreladas à alta do preço do alumínio. Então, o preço do alumínio, obviamente, subindo bastante nesse último TRI, impactou o custo das operações do mundo, então parte dessa queda de produção tem a ver com esse aumento do preço do alumínio. Isso pressionou o custo dos produtores, mas especialmente na China. Passando para o próximo slide, acho que o mercado deficitário do quarto TRI que eu comentei fez com que os estoques em dias de consumo continuassem com uma tendência de queda. Então, eles encerraram o trimestre anterior em 48 dias, praticamente igual ao patamar mais baixo dos últimos 2 anos. Tá? Realmente, os estoques estão em patamares baixos já há algum tempo. Já nos estoques oficiais, como a gente já falou no último TRI, a entrada do metal na LME, ela veio, né, no segundo TRI do ano passado, de estoques não oficiais, que até então não estavam mapeados, e aumentou os volumes dos armazéns naquele período. Mas desde então, quer dizer, os estoques oficiais eles vêm com uma trajetória de queda contínua e fecharam janeiro agora em 764 mil toneladas. É o menor nível desde o quarto TRI lá de 2023. No próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre LME, comportamento do preço e dos prêmios. Então, no quarto TRI de 24, a LME teve uma alta de 8% em relação ao TRI anterior, encerrou o período com preço médio de $2.575 por tonelada. O aumento no custo do alumínio foi um dos principais motivos que pressionaram a oferta global e sustentaram esses preços do alumínio em patamares mais altos, mesmo com as incertezas econômicas e políticas que nós tivemos no período. Em alguns momentos, o preço se manteve acima de $2.600 por tonelada no último trimestre. E para o primeiro TRI de 2025, as políticas econômicas globais vão continuar influenciando o mercado e a tendência sazonal de aumento da demanda pode oferecer um suporte adicional aos preços da LME. E vale lembrar, sempre importante a gente lembrar aqui, que a cada trimestre que passa, a gente fica mais próximo de atingir o cap de capacidade na China.
é um movimento que pode influenciar o mercado de maneira significativa nos próximos trimestres. Com relação aos prêmios, a expectativa das tarifas de importação nos Estados Unidos já impactou positivamente o prêmio Midwest no quarto TRI, o prêmio lá nos Estados Unidos, e com o anúncio mais recente, agora nesse ano, nas tarifas de 25% na importação de alumínio, que foi feito em fevereiro, teve uma alta ainda mais forte desse prêmio, e é possível que nós tenhamos esse prêmio americano atingindo níveis recordes esse ano e se estabilizando em patamares bem altos, se, obviamente, essas tarifas forem mantidas. Já o prêmio Rotterdam, ele também teve um aumento muito menor, e aqui foi devido às restrições de oferta na Europa, tá? Mas claramente num movimento muito diferente daquele que está acontecendo com o prêmio americano. No próximo slide eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre os custos da indústria e como é que a CBA está posicionada nesse mercado, né? Então, acho que o mercado global de alumínio, aquilo que eu falei da alumínio, o impacto em custos veio muito forte, com o aumento no preço da alumina nesse último TRI. A alumínio em si teve uma alta de mais de 30%, tipo, o custo do alumínio teve uma alta de mais de 30% comparado com o terceiro TRI, tanto na China quanto no resto do mundo. É um fator que contribuiu, comprimiu, desculpa, as margens da indústria, principalmente dos produtores chineses, tá? Então, quem mais sofreu, quem mais foi impactado por esse aumento no custo da alumina, no preço da alumina no último TRI, foram os produtores não integrados e muitos deles são chineses, tá? A estimativa do mercado é que aproximadamente 28% dos smelters de alumínio na China operaram no vermelho durante o último TRI de 2024. Justamente por causa desse fator, no quarto TRI de 24, a CBA se consolidou entre as operações mais competitivas do mundo, no primeiro quartil da curva de custos. Então, a nossa integração completa na cadeia de produção ficou cada vez mais evidente como uma vantagem competitiva para nós, né, em relação aos produtores globais, especialmente os que dependem da compra de algum insumo, nesse caso, no último TRI da alumina, né? Então, claramente, teve uma diferenciação do nosso custo frente ao custo daqueles produtores que compram alumina. E, além disso, quer dizer, não é só a questão de custo, mas a desvalorização cambial, como nós nos comparamos em dólares e a maior parte dos nossos custos é em reais. Então, a desvalorização cambial também beneficiou o nosso posicionamento na curva de custos nesse trimestre. No próximo slide eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso mercado aqui no Brasil, o mercado brasileiro, que segue muito bem, né? Então, o mercado de alumínio no Brasil ele fechou o quarto TRI com uma boa performance, acima das expectativas, e mais uma vez ultrapassando os níveis de 2023, tá? Então, o setor de transportes, no geral, teve mais um trimestre bem aquecido. O primeiro gráfico que vocês veem aí, vocês podem ver o desempenho de produção de veículos leves, que aumentou 18% em relação ao quarto TRI de 2023, segundo os dados da Anfávia, o que fez o Brasil recuperar a posição de oitavo maior produtor mundial de veículos. Isso fortalece ainda mais a demanda de lingote-liga no mercado de alumínio, né? Quer dizer, o que impacta para nós é a demanda de lingote-liga. Já o segundo gráfico, a gente destaca aqui o bom desempenho do mercado de implementos rodoviários, que tem atendido a crescente demanda de caminhões e favorecendo o mercado de chapas de alumínio para nós. O impacto para nós é muito mais da venda de chapas de alumínio. Em eletrodomésticos, a produção de itens como linha branca e linha marrom se manteve positiva no quarto TRI, indicando resiliência e melhor demanda para chapas de alumínio também. No segmento de embalagens, segue também uma tendência positiva, com maior demanda doméstica e uma reposição dos estoques ao longo do ano. Esse desempenho ele é reflexo principalmente do aumento na renda das famílias e da sazonalidade do verão, então o mercado se preparando para o verão aqui no Brasil, o que estimula o consumo de embalagens fora de casa, né? E, por fim, no prêmio doméstico, né, o DDP Platts, ele teve uma queda de 2% comparado com o TRI anterior, mas se manteve um patamar equilibrado pós-pandemia, tá? Queria chamar agora a Camila, nossa CFO e diretora de Relações com Investidores, para comentar com vocês um pouco mais sobre o nosso resultado financeiro. Obrigado. Obrigada, Luciano. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre o volume de vendas desse trimestre, que nós mantivemos em um ótimo patamar. Vendemos 125 mil toneladas com mix concentrado nos VAPs, que são os produtos de valor agregado que nós citamos em todos os segmentos. Em primários, vemos uma redução aqui que está relacionada principalmente à queda na venda de lingote, que é o P1020. É o metal mais puro, né? O padrão sem transformação. Já o aumento na participação dos produtos com maior valor agregado em primários foi de 10%. E o destaque foi para o vergalhão, que é utilizado na fabricação de cabos. Já o crescimento na venda de produtos transformados veio de folhas e chapas, que foi impulsionado pelos mercados de embalagens e de transportes. Na reciclagem, a gente tem aqui uma maior volatilidade entre os períodos.
A alta no ano aconteceu pela recuperação no setor de autoconstrução, que foi impulsionado pelo maior acesso ao crédito, mas tivemos a queda no TRI, que seguiu a sazonalidade. A nossa alocação de vendas continua estando na maior parte no mercado doméstico. Aqui no próximo, sobre o balanço energético, nesse TRI tivemos um aumento pontual no volume de contratos em 40 megawatts médios. Foi uma contratação pontual de energia para comercialização de curto prazo. Já o aumento no custo médio dos contratos na comparação ano contra ano se deu pela desvalorização cambial no contrato de swap de um PPA de energia de longo prazo, aquele que fizemos em 2023, cuja ponta passiva está em dólar. Um ponto importante aqui sobre o volume de contratos é que a partir desse primeiro TRI de 2025, temos 50 megawatts médios a mais em nosso portfólio, que contratamos por 14 anos a um custo bastante competitivo em dólar e pré-fixado. Ou seja, ele não tem correção por índices de inflação além do câmbio. O objetivo dessa nova contratação foi compensar a capacidade de geração própria de concessões hídricas vencidas no nosso portfólio, né? Nós temos essa informação lá naquele Excel no site com o prazo de cada concessão que nós rodamos hídricas e que continuamos estudando possíveis renovações para esses casos. Então, com isso, o volume total de contratos passa a ser de cerca de 150 megawatts médios até 2028. E eu digo até 2028 porque o ano de 2028 vai ser quando o contrato com preço mais alto que temos no nosso portfólio, que ainda tem cerca de 100 megawatts médios de volume por ano, de 2025 a 2028, ele vencerá. Então, com isso, após 2028, nós vamos passar a ter um preço médio de contratos mais alinhado ao mercado, o que vai reforçar a nossa vantagem competitiva dada pelo custo médio total do nosso portfólio atual. De 2025 a 2028, o preço médio dos contratos será cerca de 82 dólares por megawatt-hora, o que representa um aumento significativo comparado ao que tivemos em 2023 e 2024, que foi de 45 dólares por megawatt-hora, que foi o resultado desse swap temporal que fizemos. Então, com benefício em 2023 e 2024, e de 2025 a 2028, esse aumento de preço, com uma diferença mínima de volume entre esses anos, né, e com um VPL interessante para nós, deixando essa ponta passiva em dólar, quando visto o contrato como um todo. Aqui lembro que, embora a desvalorização cambial aumente o custo de energia, temos cerca de metade dos custos dolarizados, como o Luciano comentou, e 100% da receita de alumínio em dólar. Ou seja, a desvalorização cambial aumenta a nossa competitividade e lucratividade. Agora, sobre os custos de produção do alumínio, a gente pode ver aqui que o custo em dólar reduziu. Quando vemos em reais, o aumento nos preços dos principais insumos, que fazem parte da pasta nórdica e da alumina, foi consequência principalmente da desvalorização cambial. Além da desvalorização cambial, nós tivemos um aumento mais significativo apenas no preço de negociação da soda. Então, mesmo em dólar, teve um impacto e veio 14% de impacto no cash cost do quarto trimestre, comparado ao terceiro TRI, específico relacionado a esse insumo. Tendo sido uma consequência de um aumento da demanda global por esse insumo, somado às restrições de ofertas na indústria que tem gerado esse efeito no mercado atual. O aumento da depreciação ele foi reflexo do aumento dos nossos investimentos no imobilizado, né, que temos feito a cada ano, e também no fluxo de reconhecimento de contratos que temos classificados como arrendamento. E falando agora do custo de venda do produto consolidado, o aumento foi principalmente no negócio de energia, em função do aumento do custo médio dos contratos, que impactado também pela desvalorização cambial. No alumínio, teve um aumento e, nesse caso, foi o reflexo do custo de produção do alumínio líquido, que veio desde o início de 2024, considerando o tempo lag, que chamamos, né, que é o tempo que leva para transitar no custo de venda do produto. Então, foi a consequência, né, do trânsito de valores que fomos vendo desde o início do ano no custo de produção e chegou no custo de venda do produto. Aqui nos resultados consolidados, a receita líquida foi de 2,3 bi nesse TRI,
com um aumento também sendo uma consequência do maior preço médio da LME, do alumínio, e da desvalorização do real, além da melhora que falamos do mix de vendas. 94% da receita consolidada da CBA é referente ao negócio de alumínio, que tem toda a precificação atrelada ao dólar. Então, por isso, como eu já comentei, a desvalorização do real reforça a nossa competitividade. E com isso, o EBITDA ajustado teve um aumento significativo, atingiu 486 milhões de reais nesse TRI, com margem EBITDA de 21%, dando continuidade à recuperação gradual dos resultados que tivemos ao longo de 2024, tendo tido a estabilidade nas salas fornos e um aumento da produção em relação a 2023. No CAPEX, a concentração de investimentos nesse TRI foi simplesmente pela continuidade no fluxo de CAPEX de manutenção e no fluxo dos projetos que mostramos dentro de modernização e expansão, então ambos já conhecidos. O projeto Rio foi concluído no quarto TRI de 24 e agora para 2025 temos como principais projetos em andamento a modernização da sala pasta e a modernização da tecnologia das salas fornos. Ambos estão em atualização de seus estudos na terceira fase do processo de desenvolvimento de projetos, é o FEL 3 que chamamos, para posterior aprovação final e retomada ao longo do ano. Geramos de caixa, aqui no próximo, 410 milhões de reais de fluxo de caixa livre nesse TRI, aqui é apenas antes de captações e amortizações, e principalmente vindo principalmente pelo melhor desempenho do EBITDA, e também tendo tido destaque do recebimento da venda da participação que tínhamos de 3% na Lunorte. E aqui sobre o endividamento, continuamos seguindo o plano de otimização do perfil de prazo e custo médio da nossa dívida, utilizando a geração de caixa livre para redução da alavancagem. A redução da dívida bruta nesse TRI acabou sendo compensada pela variação cambial negativa relevante que tivemos no saldo da dívida em moeda estrangeira, além da marcação a mercado nos derivativos operacionais e financeiros que temos. O aumento de 124 milhões de reais aqui refere-se à contabilização de arrendamentos, principalmente relacionada à prestação de serviços de transporte ferroviário de bauxita. Mas mesmo com a dívida líquida maior, a recuperação do EBITDA no trimestre gerou uma forte redução da alavancagem, que chegou em 2,8 vezes. E continuamos sem covenants financeiros atrelados à performance da CBA em todos os nossos contratos de dívida. Em relação ao cronograma de amortização, fizemos o refinanciamento da nota de crédito de exportação de 200 milhões de dólares, que reduziu a concentração de vencimentos que tínhamos de 2027 a 2029, otimizando o perfil da dívida com novos vencimentos alongados aqui em 2030, para 2030, 31 e 32. Também pré-pagamos 571 milhões de reais do saldo devedor, sendo 428 milhões referentes à estratégia de gestão de passivos para redução da alavancagem bruta e 144 milhões referentes à devolução parcial do crédito do BNDES pela postergação do investimento nas salas fornos que fizemos e anunciamos desde 2023. Com tudo isso, o prazo médio da dívida aumentou de 4,6 para 4,9 anos nesse TRI, mantendo o mesmo custo médio em torno de 6,4% ao ano em dólar. Agora, para finalizar, eu gostaria de repassar alguns pontos que eu e o Luciano falamos ao longo das nossas apresentações agora. Então, primeiro, a demanda por alumínio no mercado doméstico segue aquecida, com destaque para o setor de cabos elétricos de alta tensão, com a expansão da nossa matriz energética, e pelo forte crescimento previsto pela Anfávia para 2025, mantendo o consumo de alumínio forte no setor automotivo. Do lado da oferta global, o cap de capacidade da China de 45 milhões de toneladas limita o crescimento da produção mundial, sustentando um mercado que já vem apertado e deve seguir ainda mais. A desvalorização cambial continua favorecendo a nossa competitividade e nesse TRI, tanto pelo nosso modelo de integração da cadeia produtiva, tendo mitigado o impacto da alta no preço da alumina no mercado, já que somos autossuficientes, quanto pelo câmbio, ficamos entre os smelters mais competitivos do mundo na curva de custos global. E como pontos de atenção, vimos uma redução no preço da alumina, que poderá trazer de alguma forma um alívio de custos para a indústria, guerras comerciais e ações protecionistas que podem atrasar a recuperação da demanda,
e juros elevados e riscos inflacionários aqui no mundo, né, em muitas regiões. Os efeitos das tarifas de importação de alumínio impostas pelos Estados Unidos têm gerado incertezas, mas o impacto direto para a CBA não deve ser relevante, já que o mercado doméstico brasileiro é o nosso principal mercado. Bom, com isso encerro. Muito obrigada pela atenção de todos e agora passo a palavra para a Amabile para darmos início ao Q&A. Obrigada, Camila. Agora iniciamos a nossa sessão de perguntas e respostas, e lembrando a todos aqui presentes que poderão levantar a mão pelo botão Raise Hand na plataforma para fazer as suas perguntas por áudio ou enviar as perguntas pelo botão Q&A. E lembrando que as perguntas que não forem respondidas, elas podem ser enviadas na sequência para o RI da CBA. Dando sequência aqui, já temos algumas perguntas na fila. A primeira pergunta vem do Rafael Barcelos, do Bradesco BBI. Por favor, Rafael, pode prosseguir. Olá, bom dia, parabéns pelos resultados, obrigado aqui por pegar as minhas perguntas. Luciano, eu queria pegar um pouco da sua visão aqui estratégica aqui da empresa, né? Vocês já fizeram aí uma otimização dos ativos aí nos últimos anos, né? Que contribuiu aí para uma redução da alavancagem nos últimos trimestres. Mas eu queria entender agora que, passada, né, a venda, por exemplo, da participação de Alunorte, né? O que mais em termos aí de movimentos estratégicos aí vocês avaliam para a empresa? E daqui para frente, acho que uma dúvida que fica é a empresa, né, tem alguns projetos de investimento, né, como vocês comentaram no CBAD, e aí eu queria entender se a ideia realmente é agora, né, ver a empresa gerando mais caixa e consolidando esse processo de alavancagem, ou se eventualmente vocês poderiam acelerar esses projetos de investimento, de novo, que vocês já citaram em outras oportunidades. Acho que essa aqui é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta seria sobre essa demanda do mercado doméstico, né? Acho que vocês colocaram, né, que vocês ainda estão vendo, de fato, a demanda na ponta ainda sólida, né? Mas a gente está nesse ambiente de juros mais altos, a gente já está vendo um ou outro indicador, né, indicando uma desaceleração. Então, eu queria entender também como que hoje a empresa está se posicionando para isso e como é que vocês estão vendo essa demanda na ponta aí, enfim, livro de pedidos, como é que vocês podem, o que vocês podem compartilhar aqui sobre esse sentimento de demanda aqui para frente. Obrigado. Legal, obrigado, Rafael, pelas perguntas. Bom, em relação à nossa estratégia, tem muito a ver com o que a gente colocou ano passado lá no CBAD, que é o seguinte: a gente tem todo aquele portfólio de investimentos que vocês conhecem e que vai ser executado conforme a gente prevê. Então, a gente tem investimento em modernização da CBA, parte já estamos fazendo esse ano, que é a reforma, que é o upgrade da sala pasta, o upgrade da tecnologia das salas fornos. Das salas fornos, na verdade, é um projeto de longo prazo, né? Ele tem alguns anos de duração aqui. A gente vai fazendo uma sala a cada ano, praticamente, né? Mais ou menos esse o ritmo. Temos investimentos em reciclagem, alguns investimentos que aí não é só de modernização, é também de crescimento, né, e de expansão do nosso ativo. E tem o religamento da Sala 1, que é um projeto que já tinha até sido anunciado lá entre os projetos do IPO, a gente postergou ele um pouco, mas ele está ainda no nosso horizonte aqui, como parte do nosso investimento futuro. É isso, é um crescimento da empresa muito focado em reciclagem e em crescimento de alumínio líquido, né, primário, com restart da Sala 1. E está tudo na nossa mão, quer dizer, os projetos estão ali. Lembrar que para alguns desses projetos tem sunk cost, tá? Ou seja, o desembolso de alguns, do CAPEX de alguns desses projetos já foi feito ao longo dos últimos anos, parte deles a gente teve que parar no meio do período, né? Mas, enfim, é só para dizer que essa estratégia continua intacta. Como é que a gente vê, Rafael, daqui para frente? A gente está num momento muito bom, tem uma geração de caixa importante aqui. Continuamos, nesse momento eu já vou comentar um pouquinho sobre o mercado na sequência, que foi a tua segunda pergunta, mas a nossa prioridade é reduzir a alavancagem, tá? Então, acho que o primeiro movimento aqui que vocês deveriam esperar da gente é uma redução dessa alavancagem ao longo desse ano. Quando a alavancagem estiver naquele patamar mais confortável, é aquele patamar que a gente fala entre 1 e 2 vezes dívida líquida e EBITDA, aí a gente vai sentar e olhar o que a gente poderia fazer com esses investimentos, tá? Eu diria que para 2025, eu não esperaria uma aceleração desses investimentos, tá? Acho que aqui o foco de 25 vai ser na redução da alavancagem, mas eventualmente para frente a gente pode pensar nisso, tá? E aí a gente vai olhar cada projeto em si e o que seria o mais indicado para nós em cada um desses períodos para fazer a aceleração. Mas, de novo, nada para 2025, eventualmente a gente pode pensar nisso para 2026 em diante. Falar do mercado, acho que o teu ponto é importante nessa preocupação, a gente tem a mesma preocupação, tá? Eu acho que a nossa visibilidade do primeiro TRI é muito boa, tá? Então, acho que o primeiro TRI ainda vai ser bom.
pela visibilidade que a gente tem de mercado. Talvez o segundo TRI também, a gente olha talvez o primeiro semestre ainda como o primeiro semestre como em geral bom, preocupação tá para o segundo semestre, tá? Obviamente que a gente não tem como ter uma visibilidade de mercado tão alta assim, mas é o que a gente tem ouvido de mercado, o que a gente tem visto, no sentido de que, eventualmente, pelo movimento de taxa de juros e tudo que tem acontecido, a gente pode ter alguma redução de demanda ali. Nos nossos mercados, o que a gente consegue ter de visibilidade, acho que o principal aqui, que a gente já vem falando até algum tempo com vocês, está na construção civil, que é um segmento importante para nós. A visibilidade que a gente tem é do cliente, do nosso cliente, né? Ou seja, é lá na ponta. O que a gente enxerga aqui é uma carteira um pouco menos cheia do que tinha no final do ano passado, né? No final do ano passado, muitos dos clientes dos nossos clientes, eles tinham uma carteira, uma visibilidade de carteira superior a 30 dias, e agora nesse TRI ela já está um pouco abaixo de 30 dias, tá? Ou seja, você sente que na construção civil você teve esse movimento que indica um pouco desse sentimento que você colocou aqui, Rafael. Agora, só para lembrar, mesmo que a gente tenha algum impacto nesses mercados aqui no Brasil, não é esperado que seja um impacto relevante, tá? Pode ser um impacto marginal, e lembra que a CBA sempre vai estar produzindo alumínio líquido na capacidade, e se eventualmente a gente tiver algum impacto de demanda nesses mercados-alvo, o que vai acontecer conosco é uma mudança do mix de venda, tá? Não necessariamente é uma mudança no volume total de vendas, a gente permaneceria com o volume total de vendas alto, porque eu continuo operando as salas fórmulas em plena capacidade, mas eu talvez tenha um mix mais pobre, ou seja, esse mix rico que a gente vem sentindo nos últimos tris aqui da CBA, pode ser que ele seja impactado. Então, para nós, o impacto ele é muito mais em margem, ele é muito mais em rentabilidade do que necessariamente em volume. Mas lembrar que também mesmo o volume de lingote, que é o nosso pior produto, o produto com a margem mais baixa que a gente tem, que é a commodity do alumínio, mesmo se a gente tiver que migrar para a venda de lingote, com os custos que a gente tem, né, e os preços de mercado e com o câmbio, ainda nos oferece uma rentabilidade muito boa, tá? Então, por isso, na nossa visão, mesmo que a gente tenha impacto, ele pode ser suavizado por esses fatores que eu acabei de comentar. Perfeito. Obrigado, Luciano, Camila e Amado. Obrigado, Rafael. Obrigada, Rafael. A próxima pergunta vem do Edgar Souza, do Itaú BBA. Por favor, Edgar, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia Luciano, Camila, Amable, parabéns pelos resultados, trajetória aí de desalavancagem, EBITDA crescente. Eu tenho duas perguntas. A primeira eu queria explorar um pouco mais a questão de custo, né? A gente viu o custo de alumínio líquido subindo ao longo dos últimos trimestres. Acho que o primeiro impacto foi ali na questão de energia, com vocês consumindo aqueles contratos mais caros na divisão de alumínio. Agora talvez um impacto um pouco maior na questão de depreciação do câmbio. Como que vocês estão enxergando essa trajetória de custo de produção de alumínio líquido para frente, né? A gente agora bateu um patamar próximo daqueles níveis bem altos ali do comecinho de 2023. Se num cenário de câmbio se mantendo estável aí próximo dos patamares atuais, como que a gente deve ver essa trajetória de custo de produção de alumínio líquido para frente? E ainda nesse ponto, né? A gente sabe que tem uma certa defasagem entre o custo de produção passar no CPV, né? Então, se vocês puderem discutir um pouquinho como que a gente deve esperar as dinâmicas de CPV de vocês ao longo dos próximos trimestres, sendo impactadas aí por esse aumento no custo de produção de alumínio líquido. Minha segunda pergunta, talvez aqui focando em energia e que também tem algum impacto no custo de produção aqui de alumínio líquido. A gente vai ver o reset dos contratos, né, Camila? Acho que você foi super clara na sua explanação, com o custo médio desses contratos passando ali a ficar mais próximo de $82 por megawatt. Mas a gente viu, depende um pouco o resultado que a gente vai ver em energia versus o pressão no custo de alumínio líquido com o consumo que vocês vão ter dos contratos na divisão de alumínio. O ponto que eu queria chegar a gente viu um EBITDA de energia crescente ao longo dos últimos trimestres. A partir do primeiro TRI, a gente já pode esperar esse EBITDA voltando a patamares negativos, e como que vocês estão pensando aí, dado o balanço energético que vocês estão enxergando para o ano, qual a magnitude aí desse EBITDA negativo de energia em 2025? Obrigado, pessoal. Legal. Olá, Edgar, obrigada pelas perguntas.
Acho que começando aqui pelo custo de produção de alumínio, de fato, ele aumentou em 2024 comparado a 23, porque a gente teve um ano hídrico em 24 pior que 23, a gente gerou menos energia hídrica e a gente alocou, como você disse, mais custo dos contratos, né, o preço médio do contrato dentro do custo de alumínio. E isso gerou um efeito, mesmo que o custo médio do contrato ainda não tivesse tão alto quanto vai ser a partir de 2025 pelo swap. Então, isso já deu um efeito ao longo de 24 no custo de produção desde o início do ano, e a gente fala daquele lag de 3 a 6 meses para passar para o CPV. Então, por isso que a gente viu ao longo do segundo semestre de 24 no CPV esse custo maior, e a ideia é que continue em 2025. 2025 a gente continua, na verdade a gente tem um cenário hídrico até um pouco pior na previsão até agora do que foi a média de 24, um GSF um pouco maior, o que vai fazer com que, se a gente continuar rodando, e é o que esperamos na nossa capacidade aqui máxima de produção, a gente continue consumindo contratos dentro do custo. Não vai ser um aumento, eu diria, significativo, comparando aqui 25 com 24, porque dado que a gente passou a ter esse novo contrato de 14 anos em dólar pré-fixado, a um preço de mercado, ele está em torno de $30 por megawatt-hora, mesmo que a gente tenha o aumento desse preço total de contratos, né, como eu comentei, de 45 para 82, a gente buscou ser bastante claro realmente com essa diferença no todo. A maior parte dessa diferença de preço vai estar no segmento de energia, no excedente, porque a gente tem esse novo contrato que ele está a preço de mercado e vai ser o primeiro utilizado no custo de energia. Então, em suma, mesmo que eu tenha uma geração hídrica um pouco menor, eu vou trazer um pouco de contratos, mas esse contrato não vai ser o preço inteiro mais caro que a gente está falando, né, que vai estar no preço médio do excedente. Então, para custo, assim, é muito difícil prever custo de energia, né? Ressalto aqui, porque o GSF, assim, a gente começou um ano muito chuvoso e agora já está num patamar muito seco. Impressionante, né? O governo já abrindo programas de redução voluntária de demanda com as empresas, nesse patamar, né? Em fevereiro ainda, então bem atípico para um período que ainda é o chuvoso. Então, depende muito de como ficar o hídrico, mas a lógica da dinâmica dos contratos é essa que eu acabei de te explicar. Sobre o EBITDA negativo por consequência, ele deve voltar a ser negativo, sim, como era antes, justamente daí por esse aumento do preço que vai ficar principalmente alocado nesse excedente. Prever quanto é difícil, a gente tem os dividendos vindo na Enercan, na ordem de 150 milhões por ano, que é o que tem vindo nos anos anteriores. Se continuar nesse mesmo patamar, ele ameniza um pouco o EBITDA negativo, que é a conta que a gente faz desse preço médio de $82, menos a comercialização do excedente que a gente vai ter. Mas, enfim, é difícil falar do número do EBITDA negativo para 25, mas ele volta a ser negativo por esses fatores que eu expliquei agora. Perfeito. Só um follow-up na parte de custo, para ver se eu peguei certinho aqui. Então, o custo de produção de alumínio líquido na parte de energia, talvez a gente deve ver uma certa estabilidade, mas pensando nele consolidado, talvez estabilidade para frente, com alguma pressão em CPV ainda no começo do ano por conta do pass-through desse custo. É isso? Isso aí, por um CPP de energia que a gente já viu mais alto desde o terceiro tri, quarto tri de 2024, né? Continuando vindo para o CPV de energia ao longo do primeiro semestre de 25, isso mesmo. Perfeito. Obrigado, Camila. Obrigado, Imagina, Luciana. fica à disposição. Obrigada, Ed. A próxima pergunta vem do Ricardo Monegaglia, do Safra. Por favor, Ricardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegarem minhas perguntas e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui, uma para o Luciano um pouco mais abrangente, né? Mas eu queria entender sua opinião, Luciano, sobre as tarifas nos Estados Unidos contra o alumínio, né? Acho que ficou bem claro que o prêmio do alumínio dentro do país aumentou, né? E talvez se mantenha alto, mas minha dúvida aqui é como que vocês pensam no impacto disso para o preço do alumínio, né? E aí talvez, se eu puder também, né, pedir uma interpretação desse anúncio das tarifas no preço de alumínio até agora. Você acha que o preço de alumínio subiu baseado nisso? E aí talvez a gente tenha uma correção nos próximos meses, como aconteceu na Section 232 original? E aí, de repente, se você tiver outros comentários que você acha pertinentes sobre esse tema, seria interessante. A segunda pergunta para a Camila, né?
O nível de alavancagem está bem menos restritivo. Ficou claro, Luciano, que a prioridade é reduzir a alavancagem para um patamar de 1, 2 vezes, né? Então, não esperaria uma aceleração de investimentos ainda em 2025, né? Mas com uma trajetória boa, talvez um câmbio mais fraco marcando a dívida em dólar, vocês já começam a discutir outras prioridades de alocação de capital além dos projetos, né? Então, será que a gente já consegue pensar num programa de buyback? Será que aqueles M&As oportunísticos voltam à mesa? Acho que seria legal a gente entender aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Eu respondo a primeira e depois passo a bola para a Camila. Ainda é muito cedo para a gente estimar o que pode acontecer com as tarifas, tá? De fato, é algo novo para todo mundo e é algo também muito incerto, né? Porque se anunciou, mas na prática a implementação ela ainda está muito, assim, muito incerta. O que a gente pode dizer e como é que a gente está se preparando para isso, né? Só relembrar. A gente foca a nossa venda no mercado interno, por volta de 90% da nossa venda está no mercado interno, e da exportação, ou seja, do restante, que é mais ou menos os 10% de exportação, 3% vai para os Estados Unidos, né? Ele varia de trimestre a trimestre, dependendo da demanda lá, mas é na casa de 3 a 5% dependendo do trimestre. Lembrar que um ponto importante esse, acho que outras empresas também têm o mesmo caso. Nós já temos tarifas desde 2018 nos Estados Unidos para o alumínio, que é a seção 232, que era uma tarifa de 10%, tá? Essa já foi implementada desde então e ela seguia válida até agora. O que acontecia até agora é que para alguns clientes específicos e para alguns produtos específicos, isso acontecia para alguns clientes da CBA, como você não tem um produto similar produzido nos Estados Unidos, um similar nacional que eles falam lá, aquele cliente tinha uma cota. Então, ele era isento dessa tarifa por ter essa cota, mas ele tinha que, obviamente, mostrar e provar que aquele produto que ele consumia, ele não era produzido internamente, por isso, por ele não ter uma oferta interna, ele não ter a taxação. Tá? Então, essa dinâmica aconteceu de 2018 até agora, 2020 e 2024. Então, para 2025, tudo ainda está muito incerto. A gente não entende ainda se essa dinâmica vai continuar ou não. Por hora, não. Tá? Ou seja, por hora, essa dinâmica deixa de existir, porque foi anunciado que parte dessas cotas também não seriam renovadas. Mas, de novo, tudo isso ainda a ver, ou seja, a gente não sabe se de fato isso vai acontecer ou não. Mas, em linhas gerais, é isso. Quer dizer, então, o impacto para nós ele é amenizado pelo fato da gente ter uma venda baixa comparada com o total para lá, e ainda porque os produtos que nós vendemos, que são produtos específicos, está mais ligado a folhas de alumínio, tá? Eles não têm produção similar nacional. Mas, de qualquer forma, mesmo que isso, supondo que isso aconteça, acho que a gente não enxerga um impacto em preço do alumínio tão forte, tá? Eu acho que o preço do alumínio ele vai seguir outras tendências que eu já vou comentar na sequência. O impacto maior está em prêmio do alumínio, tá? Então, a gente já enxerga o prêmio americano crescendo. Então, a gente mostrou até no nosso relatório aqui, ele saiu do patamar natural ali de 300 a 400 dólares e já foi para cima de 800 dólares lá. O mercado diz ali que pode chegar até 1.000 dólares e se você for ver, esta diferença ali dos 700 dólares mais ou menos, entre os 300 e 400 por volta de 1.000, é mais ou menos os 25% em cima do preço, né? Em cima do preço final do produto. Então, dá a indicar que o que está acontecendo com o prêmio nos Estados Unidos já é uma antecipação dessa tarifa, mas ela impactando o prêmio americano. E você vê que ele impactou só o prêmio americano, porque quando a gente olha o prêmio Rotterdam, ele não teve grandes impactos, o prêmio aqui no Brasil não teve grandes impactos, o prêmio no Japão também não teve grandes impactos. Então, na prática, a nossa expectativa, pelo menos a tendência que nós enxergamos de que o mercado tem mostrado é que pode ser algo mais concentrado nos Estados Unidos, tá? Ou seja, significa dizer que isso vai gerar preços maiores de alumínio nos Estados Unidos. O que isso pode gerar de demanda é uma incerteza, tá? Ou seja, então assim, eu diria que em termos de competitividade, como todo mundo vai receber essa tarifa se isso de fato acontecer, nada muda, tá certo? Ou seja, todo mundo continua vendendo, porque em termos relativos, nada muda porque todo mundo vai pagar os 25%. Por outro lado, pode ser que preços mais altos de alumínio, lá no mercado americano, tenham algum impacto em demanda, tá certo? Ou seja, você tenha uma redução eventual de demanda por preços mais altos, porque necessariamente se isso acontecer, isso vai resultar em preços mais altos lá. Mas, de novo, tudo isso que eu falei é muito incerto, não temos certeza de nada aqui, justamente porque, apesar de acontecerem os anúncios, ainda nós não tivemos nada efetivamente discutido ou mostrado e a gente não tem esse impacto. Então, acho que aqui é muito mais um compasso de espera. E do nosso lado, o que a gente tem feito? Buscado alternativas. Então, a gente tem alternativas tanto no mercado local
quanto no mercado europeu, por exemplo, outros mercados de consumo, vale mesmo conceito que eu expliquei na pergunta anterior do Rafael, de que mesmo que a gente tenha algum impacto aqui, vai ser um impacto na venda de transformados, e eu posso transformar esse volume menor de venda de transformados em venda de produtos primários, que podem ser VAPs, por exemplo, tarugo, vergalhão, pode ser lingote também. Então, tudo isso acaba que eventualmente pode haver um impacto aqui em mix de venda, mas na nossa visão ainda é muito cedo para a gente estimar isso. Tá? A gente está ainda otimista com diálogos que podem acontecer e com eventuais impactos, vamos dizer, mais amenizados, por isso que eu comentei, de que, de fato, o produto que a gente vende lá, ele não tem o similar nacional. Sim, acho difícil de você ter rapidamente uma mudança desse cenário, a não ser que você tenha grandes investimentos lá para que esse produto seja feito dentro dos Estados Unidos. Falando de preço aqui rapidamente, então, como eu falei, acho que essa dinâmica não impacta preço, a LME, né? A LME está muito mais relacionada à dinâmica de oferta e demanda no mundo. E o ano passado, ela estava muito suportada por custo. Então, esse custo maior de alumínio que aconteceu o ano passado suportou um preço de alumínio mais alto, especialmente no segundo semestre, né? Hoje, a alumina já está num patamar mais, vamos dizer, normalizado. A alumina subiu de 300, 400 dólares para mais de 800 dólares por conta daquelas rupturas que aconteceram na cadeia. E agora está de volta a 400, 500 dólares. Então, a alumina não fornece mais esse suporte a preço, mas o preço continua num patamar mais alto. Por que isso? Aí tem a ver com expectativas ou com um pouco do que o mercado entende de dinâmica daqui para frente, né? Como você tem, como eu comentei até na minha fala aqui, a cada trimestre que passa, a gente chega mais próximo do cap de capacidade da China e não existe uma visibilidade de projetos de crescimento ou de adições de capacidade no mundo, você pode ter um mercado um pouco mais apertado por isso nos próximos trimestres. Tá? Então, hoje o preço reflete um pouco essa expectativa. Tá? A gente até mostrou no material que a China continua aumentando demanda. Então, com uma oferta restrita e você tendo um segmento desse aumento de demanda, você tem um cenário que você pode ter um momento mais favorável de preços por isso. Ou seja, é a dinâmica de oferta e demanda que está favorável e não necessariamente um impacto específico no mercado americano impactando o preço. Tá? Eu deixo para a Camila responder a segunda pergunta. Olá, Ricardo. Sobre a alocação de capital, acho que realmente a sequência de manter o plano de CAPEX, como o Luciano comentou, né? Lembrando que a gente tem 500 milhões de sustaining mais ou menos, e o que fica acima no todo que a gente considera no ano é esse encaixe dos projetos de modernização e expansão dentro do plano dos próximos 5 anos que a gente falou no Investor Day do ano passado. O fluxo de caixa livre, ou seja, né, geração de caixa excedente a isso, com foco em desalavancagem, redução de dívida bruta, com essa geração de caixa adicional, retomando o patamar, inclusive, da nossa política financeira, que define como um limite 2 vezes dívida líquida por EBITDA. Então, a gente chegando num patamar ótimo que é abaixo disso, a gente pode sim considerar outras utilizações para esse caixa robusto que teremos. E daí vai ser uma discussão um pouco mais para frente, mas é uma discussão boa que a gente pode ter ao longo desse ano, porque claramente com os resultados mais fortes a gente pode ter um resultado distribuível, ou seja, ter uma base para considerar aumento de distribuição, ou a questão da recompra de ações, que no nosso caso, como a limitação dos programas é de 10% do free float, não é um valor relevante, mas é algo que a gente pode considerar nas opções que nós estudaremos um pouco mais para frente. Mas por agora essa é a sequência. Excelente, obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada, Ricardo. A próxima pergunta vem do Lucas Lag, da XP. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelo resultado. Eu tenho acho que um complemento aqui à parte de energia ainda, mas nesse contexto, né, que a Camila comentou de geração própria, possivelmente impactado aí pela questão hídrica, né, e eu estava mais querendo pensar assim, e também no contexto de vencimento de algumas concessões. Assim, o que dá para pensar, né, olhando para frente, para mitigar essa questão de custo dos contratos fora da geração própria da CBA, né? Acho que tem esse contrato que vocês fecharam agora nesse primeiro tri, acho que ajuda, né, no mix de custo, mas olhando para frente, assim, 2026, 27, 28, que ainda tem, né, esse volume considerável dos contratos de custo mais alto, o que dá para pensar, eventualmente, de operação financeira ou algo operacional para mitigar esse custo mais alto em relação à divisão de energia? E aí, pensando só no impacto de alavancagem,
se a gente pegar esse quarto tri, né, a gente viu ali a dívida líquida EBITDA para próxima a 2,8 vezes, a gente sabe que não dá para sempre anualizar o resultado do tri, né, mas se a gente considerasse o EBITDA run rate desse quarto trimestre marcando a um câmbio mais próximo do spot, já daria para ver, acho que a alavancagem até abaixo de 2 vezes, né? Então, nesse contexto de energia e no impacto esperado aí para 2025, só para entender se vocês têm uma estimativa de talvez quão longe a gente esteja dessas 2 vezes, levando em consideração essa redução esperada de EBITDA por conta da dinâmica de energia em 2025 e uma possível queima de caixa referente a essa questão específica. Então, acho que são esses 2 pontos, ainda na parte de energia e essa questão da alavancagem no contexto da divisão em 2025. Obrigado. Legal. Olá, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Aqui sobre o custo de energia, a gente não tem muito o que fazer. Operacionalmente, ele é um contrato, né? Um PPA de energia com preço definido, tem um swap, né? Um derivativo atrelado ao contrato original agora até 2028. Então, poderíamos fazer alguma operação adicional financeira, se a gente quisesse de alguma forma suavizar o impacto, né? Mas seriam ao longo do tempo, mas seriam efeitos temporais. Enfim, né, no momento estamos considerando um fluxo com as condições contratuais atuais que temos, e por isso a clareza desse aumento de preço por esse período de 2025 a 2028. É o que temos contratados, né? Se viermos a encontrar algum momento favorável para um novo reperfilamento, um novo swap, sem dúvida, a gente vai dar bastante clareza sobre a competitividade nessa nova transação, vamos dizer assim, que seria financeira em cima disso. Mas o contrato original não muda, ele vence em 2028, né? Os termos são claros. O valor de pré-pagamento, a gente sempre cita também, considera condições contratuais de mercado usuais de energia, de um PPA de energia de longo prazo, ele foi feito há muitos anos atrás, que a gente teria que pagar uma multa e ainda a marcação a mercado. Então, em algum momento antes de 2028, a gente também pode considerar sair desse contrato um pouco antes do vencimento, seguindo as condições de pré-pagamento do contrato. Então, essas são as opções, né? Não tem muita saída. Com relação à desalavancagem, de fato, principalmente pelo custo de energia, não dá para a gente simplificar e anualizar o quarto trimestre. Por outro lado, de fato, o quarto trimestre tem uma referência de exógenos que parece ser mais a cara do que vai ser o ano de 2025, né? A gente tem um câmbio médio de 5,85 no quarto tri de 2024 e uma LME que foi 2,520. A LME já tem rodado desde o começo do ano, acho que a média de janeiro até hoje está em 2.600 dólares a tonelada, mais ou menos. Então, de saída, a gente já tem, né, que boa parte do primeiro tri com esses dois exógenos melhores do que estavam no quarto tri. E daí ver a continuidade, lógico, de exógeno, mais a combinação da demanda, como a gente citou mais cedo, para ver como vai o nosso EBITDA operacional. Do lado de energia, ele estabiliza num patamar um pouco mais alto no custo, tem essa diferença realmente do excedente, mas que no todo deve gerar um EBITDA bastante forte comparado, 25 comparado a 24, né, considerando todas essas condições atuais, mesmo com o preço mais elevado de energia, sendo compensado por esse restante da melhora que a gente vê. Com isso, teríamos sim uma desalavancagem e tem um cenário de chegarmos já dentro da política ainda em 2025, ou seja, abaixo de 2 vezes dívida líquida por EBITDA. Boa, Ao perfeito, longo Camila. do ano, eu acho que só para complementar, Lucas, nós também vamos sempre olhar, a gente fechou um ano com caixa, um saldo de caixa de 1,5 bi, e a gente tem datas específicas para realizar o pré-pagamento de algumas dívidas sem penalidades, considerando os contratos usuais, né? Geralmente são nas datas de pagamento de juros, alguns semestrais e outros trimestrais, ou com redução de FII ao longo do tempo. A gente olhando o melhor momento para fazer pré-pagamento, nós continuaremos trabalhando no liability management tri a tri. Então, no primeiro trimestre, a gente já deve mostrar mais pré-pagamentos, além do que nós mostramos no quarto tri do ano passado, o que vai gerando uma redução da dívida bruta, para fins de dívida líquida não muda, porque a gente vai usar o caixa que temos hoje.
Lógico, daí nos próximos trimestres depende de novas gerações de caixa, a gente pode acelerar a redução da dívida bruta, mas isso também vai ter um efeito bom no nosso fluxo de caixa livre em termos de redução de despesa financeira, que leva um tempo, né? Você pré-paga e, enfim, muda a base para redução, talvez mais significativa a partir do segundo semestre desse ano, e em 2026 a gente pode ver uma base de despesa financeira ou de resultado financeiro líquido melhor por esses pré-pagamentos que a gente já fez de forma relevante em 2024 e vai continuar fazendo em 2025. Boa, desalavancagem ajudando o resultado financeiro como um todo e mix de dívida também contribuindo para essa melhora de geração de caixa incremental devido ao resultado financeiro, né? Perfeito. Perfeito. Boa, obrigado, Camila. Obrigada, Lucas, pelas perguntas. Bom, pessoal, com isso a gente encerra o nosso call de resultados hoje, mas lembrando que qualquer pergunta adicional pode ser enviada ao time de RI, que estará sempre à disposição para atendê-los. Eu passo a palavra agora para o Luciano para fazer as considerações finais. Obrigada, bom dia a todos. Obrigado, Amabile. Obrigado a todos por estarem aqui em mais uma conferência de resultados. Obrigado pelas perguntas, foram muito boas, muito profundas, como sempre. E a gente segue à disposição de vocês nos eventos e nos canais de RI agora e nos próximos trimestres. Obrigado, gente. Bom dia a todos.